Olá, colegas, boa noite a todos mais uma vez. Como eu disse no início, nós estamos aqui, acabamos organizando essa reunião com a doutora Raíza, com o doutor Vitor, que é tributarista, por causa da questão aí do imposto de renda, com a Previdata 1, né, que o pessoal está com alguns problemas de interpretação da Receita Federal já há alguns anos, né, e muita gente pediu que nós os ajudássemos e por isso, nós trouxemos advogados aqui para poder dar orientação para cada um e ver a questão de ação para quem for o caso. Né? Tem gente que resolveu de outras formas, mas nós estamos dando essa oportunidade para esse grupo. Tá? Só gostaria, antes de passar para a doutora Raíza, para informar que nos 15 minutos finais da live, aproveitando a presença dela, que ela também é especialista em previdenciário, alguns colegas tinham falado sobre revisão de aposentadoria e tal, então a doutora também pode dar essa palavrinha, doutora, no finalzinho para a gente? Claro, vai ser um prazer. Tá bom, então agradeço. Antes de passar a palavra, eu vou só fazer a apresentação dos diretores da ANED que estão aqui presentes, porque muita gente talvez não conheça, e da nossa promotora aí de convênio. Bom, sou Léo Santucci, estou aqui na presidência, sou lotado aqui no Rio de Janeiro, e passo a palavra para o diretor de São Paulo, Alberto. Boa tarde a todos, eu sou Alberto Nunes, do estado de São Paulo, sou da PREV desde 89 e ingressei nessa última gestão da diretoria, cuidando mais da parte de convênios. Tá? Boa noite a todos. Aloysio Beltrão. Boa noite, Aloysio Beltrão de Pernambuco. Eu estou no segundo mandato junto com a NED, na parte de comunicação, na direção de comunicação. Boa noite. Eu sou Eliane, promotora de convênios, trabalhando com a NED há 1 ano. Estou aqui para ajudar vocês no que for necessário. Tá certo. Só registrar a presença aqui também do ex-presidente da EDASC Santa Catarina, Luiz Figueiredo, e do atual presidente da ASDAT Distrito Federal, o Enio Tolentino, né, que fazem parte aí das associações filiadas da ANED, tá bom? E o conselheiro aqui da Previdata eleito também está por aqui, Humberto Matusquello. Boa noite, Humberto. E, doutora Raíza, passo-lhe a palavra. Contigo. E doutor Vitor. Olá a todos, tudo bem? Boa noite, meu nome é Raíza, eu sou advogada previdenciária. O doutor Vitor, ele é especialista em tributário, ele não está aparecendo, que ele não gosta muito de live, ele é uma pessoa que fica mais nos bastidores, e eu fico na parte mais falando, mas ele está bem aqui do meu lado, aqui nos bastidores, que ele que é o especialista, né, em tributário. A gente trabalha em conjunto, porque o previdenciário, ele é uma área que ele nunca está sozinho, né? O previdenciário, ele trabalha muito com a parte trabalhista e com a parte tributária, que as questões acabam sendo interdisciplinares e se envolvendo. Então, a gente faz esse trabalho em conjunto, porque não dá para fazer tudo sozinho, né? A gente precisa desse apoio. E queria agradecer pela ANED por essa parceria que nós temos, né, por essa oportunidade de estar aqui falando, a gente está conseguindo esclarecer as dúvidas e conseguir dar acesso, né, ao direito das pessoas que estão sendo prejudicadas. Então, eu gosto muito dessa parceria e queria agradecer a vocês por essa oportunidade, principalmente ao Léo, que eu falo mais com ele, que a gente tem um contato mais direto. Então, vamos lá, né? Nosso objetivo daqui hoje, dessa reunião, é falar sobre o plano de previdência complementar da Previdata, que muitos de vocês, né, estão pagando mais imposto do que o devido, estão sendo tributados nessa contribuição extraordinária. Então, nosso objetivo hoje aqui é tratar disso. Acredito também que quem está aqui participando hoje estejam com essa questão, né, que tenham vindo para a live por conta desse problema que está acontecendo. E aí eu queria tentar esclarecer para vocês, sem muito juridiquês, para não complicar as coisas demais. Mas, basicamente, né, a Previdata tem esse plano que a Previdata, que é o plano de previdência complementar de vocês, que tem essa contribuição extraordinária. Essa contribuição extraordinária, ela é para suprir mudanças que vão acontecendo no plano, defasagens, então existe essa contribuição extraordinária e esse é o objetivo dessa contribuição extraordinária.
E o que está acontecendo? Né? Ela não era tributada, o imposto não era devido, e, de repente, começou a ser devido o imposto, as pessoas estão pagando imposto que não deveriam. E eu queria explicar para vocês por que isso está acontecendo. No direito, a gente tem uma hierarquia de normas. Nessa hierarquia de normas, nós temos que pensar numa pirâmide. Né? Vamos pensar aqui numa pirâmide. Na base dessa pirâmide ficam os atos normativos, né? E são essas leis mais... Não são leis, né? Que são atos normativos que não chegam a ser leis, que são esses atos normativos, que no caso seria essa COSIT 354 e 209, que fala sobre, que define como a Receita deve agir, como a Receita deve agir. Então, isso aí está na base da pirâmide. Nessa pirâmide, a gente vem temos aqui nessa base os atos normativos, e depois nós temos as leis ordinárias e as leis complementares. Então, elas ficam aqui, em cima da base da pirâmide. E lá no topo da pirâmide, nós temos a Constituição Federal. Para que eu estou falando isso para vocês da pirâmide? Porque a gente sabe que o que está em cima da pirâmide, né, na hierarquia de normas, é o que vai ser a norma preponderante do nosso país. E o que é a Constituição Federal? Isso aí, sem muito juridiquês, quem manda aqui em tudo seria a Constituição Federal. Então, essa é uma pirâmide que a gente chama de pirâmide de Kelsen. E por que eu estou falando isso tudo? Para dizer para vocês que a COSIT, que diz lá que a Receita Federal tem que tributar essa contribuição extraordinária, ela está lá na basezinha da pirâmide. E em cima dessa COSIT, nós temos a lei. E a lei, ela fala diferente do que a COSIT fala. A lei fala o seguinte, olha, não tem que tributar a contribuição extraordinária. Então, a gente está aqui com um conflito de normas. Um ato normativo que diz que tem que tributar e uma lei que diz que não tem que tributar. Só que essa lei, né, ela está em cima do ato normativo, ela está acima na hierarquia de normas. Então, o que a Receita está fazendo está contra uma lei ordinária. Então, a gente consegue debater isso no judicial. A Receita Federal, ela não aplica de ofício isso, né? Ela respeita a COSIT, que é o ato normativo. Então, ela está tributando. E aí, para a gente conseguir reverter isso, é através do processo judicial. A lei que está acima seria qual lei? Tá claro. É a Lei 9.250, de 95, e a Lei 109, de 2001. Nós temos duas leis, uma é uma lei ordinária e outra uma lei complementar, que está acima dessa COSIT. Né? Isso tudo que a gente está falando já tem um entendimento firmado nos tribunais, tá? Que garante o direito do contribuinte a deduzir as contribuições extraordinárias do imposto de renda. A gente não está inovando, tá? Isso eu acho que é importante a gente esclarecer, que a gente não está aqui, olha, vamos testar vocês, vai ser um teste, vocês vão ser nossas cobaias. Não, já existe entendimento firmado nos tribunais de que você tem direito a não pagar imposto de renda sobre a contribuição extraordinária, né? Apesar da Receita Federal fazer diferente. Mas os tribunais já têm entendido que o que se aplica realmente é a lei ordinária, a lei complementar, e não um ato normativo, por conta dessa hierarquia de normas. Então, assim, eu tô mostrando o problema para vocês, que o problema vocês estão pagando imposto em cima da contribuição extraordinária quando poderiam não estar pagando. Por quê? Porque a Receita Federal, ela faz o que está na COSIT, que é um ato normativo, quando existe uma lei que é superior a esse ato normativo, que está aqui acima, na hierarquia das normas, que pode ser aplicada, e os tribunais entendem dessa forma. Só que, para isso, a gente precisa ingressar com o processo judicial, como outras coisas que acontecem com relação à Receita Federal, inclusive no âmbito previdenciário, que está errado, mas eles não cumprem de ofício. Para a gente conseguir obrigar a Receita Federal a fazer o certo, a gente precisa ingressar judicial. Vou dar um exemplo, não sei se já ouviram falar, da bitributação que fazem para os brasileiros que recebem aposentadoria fora do Brasil. Eles tributam 2 vezes, todo mundo sabe que não pode, a Receita Federal continua tributando. Para a pessoa conseguir reverter isso, tem que ser através de um processo judicial. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta. Se eu não quiser entrar com ação, se eu quiser aguardar o STF decidir e a Receita mudar o entendimento, como é que eu fico? Você não fica, porque isso não está... Você não fica amparado. Esse tema, ele não está em julgamento pelo STF, tá, Léo? Diferente da revisão da vida toda, que a gente fez aquela live, que a gente debateu, que o STF ainda está brigando com relação à revisão da vida toda, esse tema aqui, ele não está sendo debatido pelo STF,
Não existe nenhum precedente que esteja sendo discutido no STF. Isso aqui isso não é essa ação não tem nenhuma relação, não tem nada ainda no STF para ser debatido com relação a isso. Pode ser que no futuro venha a ter, pode ser, mas hoje não é a realidade. Boa noite, Léo. Boa noite, Alberto. Boa noite, doutora Raíza. Primeiramente, eu queria parabenizar, Léo, a NED, né, por essa iniciativa que há tanto tempo, né, a gente tem visto nossos colegas aí envolvidos com essa situação com a Receita Federal e a gente tentando separar as questões, né? Uma coisa é o fundo de pensão, a Previdata, e a decisão que a Receita Federal adotou, né, depois de 2017, se não me engano, e passou, então, a não permitir mais o aproveitamento tributário da parte que diz respeito às contribuições extraordinárias. E isso trouxe um aumento, né, da carga tributária, e a doutora Raíza já foi muito feliz aí na sua explicação, embora a Dataprev, só para deixar claro, a Dataprev, que é a nossa empregadora, ela adota a lei, ela segue exatamente o que está na lei, ou seja, no nosso informe de rendimentos, a Dataprev tem juntado as contribuições extraordinárias e as normais. A Previdata, seguindo a orientação, ela acaba separando essas informações. Então, nós temos tido muitos problemas na hora da declaração, por quê? A gente acaba caindo na malha. Então, doutora Raíza, eu queria ir mais a miúde dessa situação, que é o drama que vivem todos nós, né, nossos colegas, que, ao não fazerem a separação da contribuição extraordinária da contribuição normal, acabam indo para a malha fina. E a gente, então, se depara com uma situação bastante difícil, que é ou fazer um processo direto na Receita Federal pelo ECAC, alguns colegas chegaram a fazer isso, ou o nosso recurso é agora aqui com vocês, de tentar fazer isso via associação. Por favor, doutora Raíza, nesse sentido. Muito obrigado, viu? Então, Humberto, entendi seu questionamento. E é exatamente isso. Desde 2017, né, vocês estão vivendo essa situação. Foi exatamente o que o Léo me passou, né, e que a gente conversou, e foi por isso que a gente resolveu trazer essa questão. Antes da gente chegar aqui nessa live para passar as informações para você, o doutor Vitor, ele estudou o assunto todo para ver as decisões dos tribunais, para ver como os tribunais têm se posicionado a respeito. E assim, o senhor pode abrir o processo administrativo no ECAC, mas a Receita Federal certamente não vai acatar, porque a Receita Federal, ela respeita a COSIT. A Receita Federal, ela se rege por esse ato normativo que é a COSIT. Ela não faz de ofício o que ela de fato deveria fazer, que é o que está na lei ordinária e na lei complementar. Por isso que, infelizmente, em alguns casos, a gente precisa ir para o judicial. Como o INSS também, via de regra, não faz o que deveria fazer, e a gente tem que ir pedir uma revisão, a gente tem que ir brigar na justiça, porque eles de ofício não fazem o que deveria fazer. Aqui a Janice está falando, já tem o processo direto na Receita, sem respostas. Ainda tem essa questão da morosidade, né? Tá. E ficou respondido, Humberto? Sim, doutora Raíza, só para acrescentar que vários institutos, né, inclusive a ABRAP, né, que é a Associação Brasileira de Previdência, né, também já moveu um processo na Receita Federal, mas é aquela questão, né, existe a morosidade, a dificuldade da compreensão legal, enfim, mas eu acho que é muito válido, né, que a gente possa ter essa oportunidade aqui, porque com o passar do tempo nós estamos sendo imputados, né, na cobrança de impostos bastante elevados, né, já que não podemos mais ter o aproveitamento. Mas a tua explicação ficou pertinente, eu agradeço a resposta. Obrigado. Tá, obrigada, Humberto, que bom que ficou claro. Por isso que eu estava tentando explicar para vocês o que seria essa hierarquia de normas, porque fica muito estranho eu chegar aqui para vocês e falar, olha, vocês estão pagando imposto que vocês não deveriam estar pagando, porque o nosso país funciona assim. Mas eu trouxe essa questão da hierarquia de normas para vocês entenderem o que está errado e o que deveria ser feito certo, né? Que a Receita segue um ato normativo quando tem uma lei ordinária, uma lei complementar que é superior a esse ato normativo e que que dá uma informação diferente, que vocês não têm obrigatoriedade de pagar de tributar essa contribuição extraordinária. Deixa eu responder a Edna. Para entrar com a ação judicial, temos que pagar primeiro a Receita e depois reclamar? Edna, no processo judicial, a gente pode pedir uma liminar, né, uma tutela
para poder suspender essas cobranças, tá? Então, não necessariamente você tem que pagar para depois entrar com o processo. No processo, a gente pode fazer esse pedido para suspender essa cobrança até o final do julgamento do processo. Boa tarde a todos, gente. Olha só, eu tive na Receita ontem, eu pedi uma audiência lá, eu marquei uma coisa, e sentei lá com um representante da Receita para discutir justamente sobre esse assunto. O que ele me instruiu foi assim, ele falou, olha, eu não tenho conhecimento dessa decisão que saiu do tribunal, tá bom? Mas, assim, a minha instrução para você, né, é que você faça a declaração retificadora desses anos todos que, em teoria, você pagou a mais, e ele vai cair na questão de estar em malha fina, né, em avaliação, e se você quiser, você pode pedir uma antecipação de decisão, que aí eles vão, e aí você anexa nesse pedido de antecipação os documentos, a decisão do tribunal e tal, e aí eles vão julgar se é pertinente ou não. Então, doutora, o que você está me colocando é que o ideal é que a gente entre com a ação, ajuize uma ação, né, na justiça. Mas e quanto a fazer essa retificadora e ficar na malha fina? O que é melhor fazer? Esperar ou já fazer a retificadora? Isso aí eu vou ter que pedir aí um sopro aqui para o doutor Vitor. Doutor Vitor, se é fazer retificadora ou cair na malha fina? Como a Receita Federal é obrigada a seguir esse entendimento, não vai resolver o problema. A orientação aqui do doutor Vitor, depois bota a cabecinha aqui para eles conhecerem, tá? É que a Receita Federal não vai seguir, ele não adianta que faça, qualquer coisa que se faça, a Receita Federal não vai seguir, porque a Receita Federal obrigatoriamente respeita a COSIT, porque ela é vinculada à COSIT, é vinculada que fala? Sim. Ela é vinculada à COSIT. Então, ainda que se faça qualquer ato ali perante a Receita Federal, não vai ser aceito. Entendeu? E alguém perguntou se precisa entrar com processo todos os anos. Não precisa entrar com processo todos os anos. A partir do momento que você tem a decisão judicial, você tem a decisão judicial, tá? Quem perguntou foi Pet Patrício. Não, foi a Pet Patrício. Aí agora a Janice falou, já fiz a retificadora, fiz para cada uma, mas sem ter um embasamento jurídico não adianta. Exatamente, porque você não tem nenhuma decisão judicial obrigando a Receita Federal a fazer diferente. Inês Maria. Inês respondido, Cláudia? Deixa eu só ver se a Cláudia ficou respondido. Ô, Raíssa, só um instantinho. Você respondeu que não precisa entrar com a ação todos os anos. Tá, mas todo ano a Receita faz de um jeito. Como é que vai ficar essa conta no final? Porque se Deus quiser, quando eu ganhar a ação, eu vou receber daquela data para trás. E dali para frente, porque todo ano eu vou declarar errado, entre aspas, né? Como é que fica isso? É isso que eu não estou entendendo, entendeu? A partir do momento que você tem uma decisão judicial, que aquelas contribuições extraordinárias, a Receita tem que fazer de acordo com a lei ordinária e a lei complementar, a Receita Federal, aquela decisão, ela vai vincular. Ela não vai ser a decisão para aquele ano. Então, o meu imposto vai botar todo mundo. Nos últimos 5. Você vai ter direito. Eu não vou cair na malha, seria isso? Sim, se você cair na malha, você tem a decisão judicial que diz o contrário, entendeu? Que eles não podem te tributar naquilo. A decisão judicial já vai estar transitada em julgado, ela vai ter eficácia. Sim, mas isso vai acontecer. Eu caí na malha, o que eu faço? Eu vou lá na Receita com a decisão na mão todo ano? Eu vou cair na malha. Que você cair na malha todo ano, essa lei. Você vai juntar a decisão judicial. Na declaração. Você não vai entrar com o processo, você vai juntar a sua decisão judicial, porque você vai ter uma decisão judicial que vai te favorecer. Entendeu? Então, se você cair na malha, você vai juntar a ação judicial que te favorece. É porque cair na malha a gente vai cair, porque eles não seguem a lei. Ele só entra uma vez, ele vincula, ele vai ficar vinculado, entendeu? Então, todo ano eu vou ter que fazer um processo administrativo, é isso? Na Receita? Se cair na malha, sim. Não, cair na malha vai, porque eles seguem outra lei, né? Você acha que eles vão pegar o meu CPF? Judicial, a partir do momento que você tem uma decisão judicial, a regra meu é que CPF vai estar ligado, é isso. Entendeu? Exatamente. Assim, no mundo ideal. No mundo ideal, é isso que eu quero saber.
No mundo ideal, eles não vão poder fazer diferente, porque você tem uma decisão judicial que diz que a sua ação foi procedente, que a sua contribuição extraordinária não é tributada. Então, no mundo ideal, eles são obrigados a seguir o que está na lei. O que está na lei, o que está na decisão judicial. Também está na lei. Enquanto não seguirem, eu entro com o processo administrativo todos os anos. Até que eu passe. Você entra com o processo administrativo. Você junta o documento da sua decisão judicial, que já transitou em julgado, você tem direito, sim. Tá, obrigada. Exatamente. Mas a regra é, se tem o seu CPF vinculado, a Receita Federal tem que ter conhecimento de que você entrou com um processo judicial e que não pode te tributar nessa contribuição extraordinária. É porque a gente sabe que a Receita, primeiro ela te pune, aí 5 anos depois ela fala, não era não. Entendeu? Esse mundo ideal que o CPF vai estar ligado, eu rezo muito para que aconteça. Mas a gente sabe que a gente vive no Brasil, né? Infelizmente, as coisas da forma que a gente gostaria. Tanto é que ele não cumpre uma coisa de uma lei que está acima. Isso não, a gente não tinha nem fazer ação para isso, né? Exatamente. Hoje a gente está tratando de um tema, né? A gente está tratando aqui especificamente da contribuição extraordinária. Mas se a gente for falar aqui, a gente tem N situações que a Receita Federal cumpre. Eu acho o seguinte, todo mundo aqui trabalha numa empresa de TI. Então, por mais que a gente tenha uma decisão, enquanto não mudar o sistema, a gente vai cair em malha e a gente vai ter que fazer retificadora, porque não tem lugar nenhum que a gente possa anexar documento. Então, assim, enquanto a gente não pressionar para que o sistema mude, para que passe a acatar a decisão judicial, desculpa, a gente vai cair em malha mesmo a gente tendo direito, porque o sistema é o mesmo, a gente trabalha com TI, a gente sabe disso. Tem que mudar a regra de negócio lá. Enquanto não tiver isso, a gente vai cair em malha, não adianta. O CPF pode estar vinculado, o que for lá, vai cair. Enquanto não tiver uma decisão judicial que obrigue a Receita a mudar o sistema e a gente passe a não ter que comprovar por extraordinariedade o nosso direito, desculpa, é a mesma coisa. Vai cair em malha sim, por mais que tenha uma decisão judicial, porque não há nenhum lugar na Receita que você possa anexar documento. Só se você for chamado lá e você antecipar uma audiência. Minha opinião é essa. Eu achei que assim, a gente podia conversar aqui de uma forma de pressionar que isso seja feito, porque isso é um problema de regra de negócio. Enquanto não mudar a regra de negócio para atualizar, baseado numa lei, a gente trabalha com TI. Isso não vai mudar, gente. Não adianta se iludir. Então, Ana, nosso objetivo aqui, a gente nem tem possibilidade de obrigar a Receita a mudar o sistema. A gente só pode fazer vocês não pagarem, né? Então, assim, nosso objetivo aqui é fazer vocês não gastarem o dinheiro. Há 4 anos que eu sou descontada e há 4 anos que eu tenho que fazer retificadora e tem desconto menos do que eu deveria no meu imposto de renda. O objetivo aqui, o objetivo da ação judicial é você não pagar o que estão te descontando e você ser restituído do que você pagou. Agora, a gente não tem como obrigar a Receita, nem ter uma medida judicial para obrigar a Receita a mudar o sistema, entendeu? Então, assim, o que a gente consegue é uma decisão judicial favorável para você não gastar o seu dinheiro pagando um imposto que não é devido. Mas, Raíssa, hoje a gente já faz isso. Hoje, se a gente não fizer a retificadora, a gente vai ficar 1 ano sem receber. No meu caso, que eu sou ativa ainda. O único documento que eu recebo é o documento da empresa, que está escrito um valor e eu tenho que buscar na Previdata outro valor. Todo ano eu espero para ver se o sistema mudou e eu caio na malha fina. E se eu não botar o valor correto, eu vou ter que esperar 1 ano até a Receita me chame para poder mostrar a documentação. Essa é a questão. A gente não espera, a gente faz a retificadora e vai brigar na justiça pelos anos que a gente teve que abrir mão desse desconto que a Receita faz. Essa é a questão. Então, o objetivo da ação judicial é a questão financeira. Agora, a gente não tem como obrigar a Receita a mudar o sistema. Infelizmente, a gente não tem como pedir isso num processo judicial. A gente tem como vincular o CPF da pessoa. É bom deixar claro aqui que mesmo a gente tendo uma decisão favorável na justiça, isso demora pelo menos 1 ano. Não sei quanto tempo a colega ficou que ela foi chamada na Receita para discutir o caso dela. Não é menos de que 1 ano, gente. Eu tenho mais de 3 anos com a empresa em malha fina. Não pedi, eu pago sempre e bastante, tá? E eu não tenho restituição alguma e está preso lá. Eu me interessa essa questão de entrar com a ação, tá? Mesmo que seja nessa situação. Tá? Sim, porque a questão é sobre não pagar.
né? A questão é sobre você ter uma decisão que te faça não pagar e recuperar o que você de fato pagou a mais. Exatamente. Entendeu? Então, a gente está falando aqui sobre economizar o dinheiro e pagar e não pagar o imposto que não é devido. A gente não tem como ir. Quando a gente soube disso, a gente já tinha caído, né? Porque a gente ficou sabendo disso perto da entrega de uma declaração no ano tal. Naquele mesmo ano, meses antes, é que houve essa mudança, porque eu estava acompanhando, eu não tinha caído em malha fina. Poucos meses antes, quem tinha declarado diferente, que deve ter sido após essa interpretação da lei, as pessoas caíram em malha fina. Por conta disso, acredito que quase todo mundo teve que pagar uma multa por uma coisa que a gente tinha feito um ano antes, quando o entendimento era outro. Quer dizer, não é só a questão de não receber, de não poder ter a tributação é diferente. A gente teve que pagar uma multa, entendeu? Aí a gente foi lá, fez a retificadora, enfim. Mas o que acontece? Essa ação, ela se propõe a dizer valores ou a simplesmente dizer, olha, este CPF, claro, em caso de ganho de causa, este CPF não tem que fazer essa tributação. É isso, mais ou menos? Não, Inês. Inclusive, a ação tem como objetivo restituir os valores pagos indevidamente nos últimos 5 anos. Eu te pergunto isso. Pedir a mais do que 5 anos, que a lei só permite os últimos 5. Então, se vocês começaram a pagar em 2017, a gente não tem como ir lá em 2017, mas a gente tem como ir em 2019. Entendi. Não, 2019 não. Eu pergunto isso? Porque se fosse, por exemplo, quando a gente ganhar a ação, a Receita Federal saberá que a gente ganhou a ação. Então, ela tem, por obrigação, saber que aquele CPF, né, ela não pode dizer, não sabia que você ganhou a ação, para todo ano nos colocar em malha fina. Eu entendo assim. Então, se ela recebeu a relação de pessoas que ganharam, então ela não pode, né, me cobrar, né, fazer uma tributação. Veja bem, não é uma ação coletiva, tá, Inês? Não eu sei, é uma ação coletiva, é uma ação individual. Sim, então tudo bem, eu estou falando de mim. Eu ganhei, então ela vai receber a informação que a Inês ganhou a ação. Então ela tem por obrigação, não sei se é isso que eles efetivamente fazem, não botar um IF lá dentro do programa, já que estamos falando de TI, botar um IF dentro do programa. Então, com certeza isso acontece para várias instituições que ganham ação. Eles vão lá e colocam, né, aquela pesquisa. Tem pessoas que ganharam, então a gente não pode fazer isso, ou tem que fazer aquilo outro. Então, eu entendo que eu ganhando a ação, eles vão, teoricamente, não vão me cobrar. Só que eu pensei que a gente, com base nisso, entraria lá no sistema da Receita e faria a retificadora, porque, teoricamente, estaria lá com isso. Agora, você está me dizendo que, na realidade, a gente tem que entrar já com o valor da ação. Então, tem que ser calculado os atrasados. Qualquer processo judicial, você tem que botar o valor da causa. Eu não posso entrar com um mandado de segurança sem escrever qualquer coisa ali para o juiz, tá? Isso aí é uma regra para processo judicial. Não vai entrar. Mas, por exemplo, você tem que dizer que olha só, essa pessoa tem que fazer os cálculos do que seria. Ou precisa simplesmente dizer, olha só, para essa pessoa aqui está sendo cobrado indevidamente. O advogado faz os cálculos. O doutor Vitor, quando ele entra com as ações tributárias, ele faz os cálculos, até porque cada caso aqui vai ser um caso, e sim, tem que ter o valor da causa. Não tem como entrar com nenhum processo em valor da causa. Só a última pergunta, tá? Neste caso, então, já que a gente entra com o valor da causa, o valor que está sendo questionado, a gente sempre vai implicar naquela questão de eles discordarem do valor? Eles questionarem o valor do cálculo? Vamos lá, Inês, processo judicial, eles vão discordar de tudo. Eles não vão só discordar do valor do cálculo, né? Todas as vezes que você tem um processo judicial, você tem uma petição inicial. A outra parte pode ser a coisa mais óbvia do mundo que eu esteja pedindo. Ela vai contestar, porque é um rito processual judicial que funciona assim: petição inicial, contestação e réplica. Então, obviamente, que qualquer processo judicial, se a pessoa quisesse fazer um cumprimento espontâneo, ela já tinha feito, você não tinha entrado no processo judicial. Então, qualquer processo judicial, qualquer um, a pessoa vai discordar, ela vai apresentar uma contestação, porque existe um rito processual que precisa ser seguido. Então, a gente vai apresentar uma petição inicial com o direito de vocês, com o valor da causa, que o valor da causa vai ser o que foi pago indevido, corrigido, etc. e tal. Vai ter o valor da causa,
E aí a Receita Federal vai apresentar uma contestação, porque obrigatoriamente o rito processual funciona dessa forma. Depois que a Receita Federal apresenta uma contestação, nós vamos apresentar uma réplica, que a gente vai replicar o que a Receita Federal disse nessa contestação. E daí nós vamos ter uma sentença. Tá? E dessa sentença, a gente ganhando, a Receita Federal pode recorrer. A gente perdendo, a gente pode recorrer. Isso aí vai para uma segunda instância, que aí vai ser julgado o processo por uma turma recursal. São vários, não é um só. Tá? Que aí deixa de ser uma decisão monocrática para ser uma decisão através de uma turma recursal. Colegiada. Exatamente. Dessa decisão também cabe recurso para uma instância superior, que pode existir ou pode não existir. Eles podem resolver desistir de recorrer e tudo bem, cumprir, né? Então, assim, existe um rito processual que ele tem que ser cumprido se eu estiver brigando ali com a Casa Bahia por causa de um produto que eu comprei na internet. Como vai ser para a Receita Federal? O rito processual, ele é o mesmo para todo e qualquer processo. E a gente não tem como fazer diferente. Ele tem que ser obedecido, entendeu? Então, vai contestar. No final das contas, que você ganhou o processo, começa a execução. A gente vai para o processo para execução, que é receber os valores que você ganhou lá na sentença. Aí a gente apresenta cálculo, a parte contesta os cálculos, vai para o contador judicial, que ele apresenta outro cálculo, e aí a gente vai debater o valor que a pessoa vai receber efetivamente. Então, isso faz parte de um processo judicial. O processo judicial funciona assim em qualquer situação. Tá? Sendo o liquidificador que eu comprei e veio com defeito e não quiseram me devolver o dinheiro, como um processo contra a Receita Federal. Sempre vai respeitar o rito processual e não tem como fugir disso. Eu acho que, claro, a gente vai ter muitas dúvidas, a gente mantém a inscrição, mas eu acho que a gente já poderia, se a doutora tiver aí possibilidade, já de falar como é que vai ser essa ação. É uma ação só da ANED para todo mundo, é individual, porque tem uns cálculos, só para explicar qual é o custo, se tem custo, se não tem, prazo, qual a documentação, quais são os contatos, e aí a gente mantém as inscrições, porque talvez alguma coisa possa ser esclarecida, tá? Pode ser assim, doutora Raíssa? Pode, claro. Então, gente, como eu falei agora para a Inês, as ações elas não são coletivas, elas são individuais. Por quê? Porque é quase que impossível a gente entrar com uma ação coletiva com esse objeto, porque vai virar uma confusão. A ação coletiva já é uma confusão em regra, tá? No final se perde, ninguém sabe de quem é o documento, vira uma confusão. E nesse caso, mais especificamente, porque a gente não vai dizer que a situação da Inês é igual do Sérgio, que é igual do Luiz, que é igual do Elcio. Cada um tem uma situação e a gente precisa analisar um por um. Não tem como a gente fazer uma fórmula de bolo para todo mundo e entrar com um processo judicial em massa, porque isso aí a gente pode causar até risco para o cliente e ele ser prejudicado, porque cada um tem uma situação completamente diferente. Então, a gente tem que analisar um por um, tá? Então, as ações são individuais. O prazo, é impossível qualquer advogado que falar para você o prazo de uma ação judicial, ele vai ser um mentiroso, porque nós temos infinitas varas, com infinitas demandas, e esse processo ele é distribuído de forma aleatória. Tem muita relação também com o endereço das pessoas, e ele é distribuído de forma aleatória. Então, eu não tenho como dizer que o processo da Inês, eu posso distribuir o processo da Inês no mesmo dia que eu distribuí o processo do Murilo, eles vão ser distribuídos para vara diferente. Esse juiz aqui dessa vara, ele é mais enrolado do que o dessa. Esse aqui vai andar mais rápido do que esse. Então, assim, não tem como a gente fazer uma previsão. Média de tempo de sentença, aí eu posso dizer, na minha prática, qual é a minha média de tempo. 8 meses, 1 ano, médio para uma sentença. Por quê? Porque o prazo da Receita Federal é mais estendido do que o prazo da gente, tá? Porque eles contam o prazo de uma forma diferente. Então, o prazo deles é mais estendido, conta só dia útil, não conta no dia corrido, então os prazos acabam sendo um pouco mais longos, então a sentença vai demorar um pouquinho mais para chegar, tá? O processo ainda pode ir para a vara errada. O processo só pode ir para a vara errada se o advogado distribuir errado, Edna, que a gente preenche lá os formulários para o processo ir para a vara certa. Então, então, o advogado provavelmente preencheu errado na hora de distribuir o processo, por isso que ele pode ter ido para a vara errada, porque se a gente colocar lá o assunto, o objeto, tudo certinho, ele vai para a vara certa, tá? Então, em regra, não tem isso muito de ir para a vara errada, não.
Isso aí vocês podem ficar mais tranquilos. Então, o que acontece? A gente não tem como dar uma previsão de tempo. Eu posso dar uma média do que, em regra, acontece no meu trabalho. Mas é impossível prometer que o processo de um vai ser o prazo diferente do outro. Acontece de eu distribuir processos idênticos no mesmo dia, né? As pessoas com o mesmo problema, que às vezes trabalharam no mesmo lugar, e um ser muito mais rápido do que o outro. Já aconteceu até do mesmo processo, assim, o mesmo objeto, ter decisões completamente diferentes, que aí na hora do recurso a gente consegue provar isso. Não, Ana Carvalho, a gente já falou sobre isso, não vai ser um processo para cada ano, essa decisão vai se vincular, tá? O processo é por pessoa, porque cada caso é um caso, a gente tem que analisar a situação, como é que está a questão do imposto de renda de cada um de vocês. Custos processuais. Quanto isso vai custar? Quanto que o cliente precisa pagar para ingressar com o processo judicial para a justiça? Não é do advogado. Custas judiciais. As custas judiciais vão funcionar que nem funciona todos os processos que tramitam na Justiça Federal. Se for o valor da causa for até 60 salários mínimos, a gente consegue entrar no juizado especial federal. E aí a gente consegue não pagar as custas, que a gente consegue a justiça gratuita. Quando passa de 60 salários mínimos, vamos para a Justiça Federal comum. E aí tem custas em cima do valor da causa. A gente não distribui um processo sem estimar o valor da causa e passar para o cliente dar ok. Então, isso aí vocês podem ficar tranquilos que quando tiver custas, a gente vai explicar isso, vai conversar sobre essas custas, não vai ser surpresa para ninguém, a gente comunica isso antes do valor da causa e da custa, que vai ser do processo, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos que não é surpresa. Tá? Então, sobre o valor da causa, já expliquei isso, não tem gente que entrou depois, a gente vai pedir os últimos 5 anos. Quem começou a ter esse problema em 2017, a gente não vai conseguir pedir 2017, mas a gente consegue pedir em 2018. Falando isso para vocês na data de hoje. A gente vai Isso virar foi o Paulo Guedes. Isso foi uma decisão do Paulo Guedes, em 2021, mais ou menos. Foi em 2017. Isso, em 2017 isso não acontecia. Bom, algumas pessoas estavam com essa situação desde 2017, que foi que passaram, que não, mas 5 anos tá bem, tá dando. Acho que foi depois. Então, assim, a gente só consegue pedir os últimos 5 anos, não temos como pedir os últimos 5 anos. Então, os últimos 5 anos vão ser contados da data de distribuição do processo. Se você entrar com o processo daqui a 1 ano, não vai ser mais 2018, vai ser 2019. Então, onde eu assino? Vai ser da data de entrada do processo, tá? Então, os últimos 5 anos não temos como pedir mais, porque isso é pacífico na lei, que a gente não consegue pedir mais que 5 anos, tá? Sobre recebimento, na hora de receber, se for até 60 salários mínimos, recebe-se através de RPV, requisição de pequeno valor. Se for acima de 60 salários mínimos, recebe através de precatório, que demora mais um pouquinho para pagar, mas também não é que nem aquele precatório estadual, que a gente escuta que o bisavô deixou o precatório, porque na Justiça Federal é diferente daquele desespero que é na Justiça Estadual. A média de pagamento aí gira em torno de 1 ano e meio, 2 anos. Tá, isso aí eu posso falar para vocês, porque isso aí é completamente diferente. Inclusive, agora o STF aprovou para ter um pagamento também diferenciado, um pouco mais rápido. Então, isso aí é meio que pacífico, assim, que a Justiça Federal não demora tanto tempo para pagar, que nem aquelas histórias que a gente escuta da Justiça Estadual, que realmente são traumáticas. Então, basicamente, acho que eu falei... Seguinte, sobre outros clientes, outras empresas nessa situação, vocês já entraram em alguma ação desse tipo? Como é que é? O que a gente pode esperar, assim, percentual de ganho nesse tipo de ação? Foi o tributário, né? Lógico, que milhões de ações. Com esse objeto, exatamente, não. Porém, as decisões judiciais são pacíficas no sentido, né, os tribunais firmaram que as pessoas têm direito a seguir a lei ordinária, a lei complementar e não a COSIT, então as pessoas estão ganhando esse tipo de ação. Então, as decisões dos tribunais são favoráveis, inclusive do Tribunal do Rio de Janeiro. Então, que a gente tem que olhar por estado, né? O Sul tem umas decisões muito diferentes do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, o Rio de Janeiro tem decidido a favor do não pagamento, né, de imposto em cima dessas contribuições extraordinárias. Entendo. Tá, eu acho perfeito. Então, para mim, se a gente tem uma boa chance de ganhar, obviamente que eu, por exemplo, a minha se eu não me engano,
A primeira foi em 2020, tá? Que houve cair na malha fina, justamente por esse motivo, e eu ainda estou dentro dos 5 anos para fazer a retificadora, né? Sem pagar acréscimo sobre esse valor, né? Enfim, aí vamos dizer que a gente entre agora com essa ação, então eu já poderia declarar essa próxima, agora 2024, como eu declarava anteriormente. Não. Não, porque o senhor não vai ter sentença, né? Provavelmente até lá. Pela questão se a gente entrar hoje, certamente até a próxima declaração você não vai ter sentença favorável. Não, uma eu não fiz, eu não me recusei a fazer retificadora, não fiz, estou na malha fina e vou continuar até se me chamarem lá, entendeu? Muito provavelmente, até a data do próximo imposto de renda, o senhor não vai ter sentença favorável. Agora, veja bem, os 5 anos, eles contam para trás. Se o senhor entrar com a ação hoje, dia 6 de 12 de 2023, você vai pegar os últimos 5 anos para trás e o que for dando errado para frente, você também vai ter direito a receber. Não é a data de entrada de ação. Mas, certamente, até a data da próxima declaração do imposto de renda não vai ter uma sentença favorável ainda. Posso estar errado. Não, eu sei. Posso estar errado. Não é isso. Vamos que a gente pega uma vara super rápida, como já aconteceu, que a gente tem decisões liminares favoráveis para o senhor também, a gente pode conseguir uma decisão liminar, mas, via de regra, eu não posso te prometer isso. Não, eu entendo isso que você está falando. Eu só estou falando o seguinte, a partir do momento que eu entro com uma ação contra isso, não faz sentido mais eu fazer uma declaração em uniformidade com o que os caras estão fazendo com que eu faça, entendeu? Diferente do que a lei complementar. É nesse sentido que eu estou falando. Então, se eu fizer a declaração igual eu fazia anteriormente, vai estar dentro do pacote aí na hora que sair a decisão, correto? É isso que eu queria saber. Sim, certo. Então, onde eu assino? Vamos lá. O Sérgio primeiro estava inscrito, você ainda quer falar, Sérgio? Quero sim. Boa noite a todos. Na apresentação da doutora Raíssa, ela não mencionou, nem em linhas gerais, os honorários. Em média, a gente sabe que vai ter lá, você falou sobre o ganho, 60 salários mínimos, tal, beleza. E quanto a gente pagaria de honorários? Não vai menos de 20%. Então, eu não posso falar de honorários. A gente está gravando essa live aqui. O Código de Ética da OAB não permite a gente falar valores. Então, eu preciso mandar para vocês isso por e-mail, uma proposta, porque eu não posso falar valores aqui na live, porque senão a OAB vai atrás de mim. A gente é proibido pelo Código de Ética da OAB falar sobre valores, porque parece que é divulgação, que é captação de cliente. Então, assim, eu queria continuar permanecendo podendo advogar, então eu não posso divulgar. Mas o que a gente pode fazer? O Léo pode mandar uma relação, depois a gente faz uma relação aqui de e-mails e a gente já encaminha para vocês uma proposta. A gente não vai cobrar nenhum valor exorbitante aqui para dar entrada no processo, porque o nosso interesse é o mesmo do que vocês, de receber no êxito, né? Então a gente vai cobrar um valor mínimo para dar entrada no processo e a gente tem interesse que vocês ganhem, para a gente também ganhar no êxito. Né? Então, vai ser assim, mais ou menos, a linha de raciocínio, sem eu poder falar valores para ninguém me denunciar e vir atrás de mim. Eu fiquei com uma dúvida sobre o comentário a resposta que você deu para o Impalare, né? Considerando que a gente ganhe, né? A decisão seja favorável. Então, a decisão para o Sérgio Pimenta, para o Impalare, será favorável. Perfeito. As próximas declarações, né? Para que a gente reaveja, né? Que receba de volta os valores, a gente vai fazer a declaração da forma antiga ou serão novas ações? Olha, agora, para 2026, a gente tem que fazer uma ação. Para 2027... Da forma antiga. A gente só pode garantir que fazendo da forma antiga vai surtir o resultado positivo depois da decisão judicial. Porque isso aí... eu entendi. É exatamente isso. Isso. A gente tem milhões de tem a decisão judicial. A gente tem milhões de decisões favoráveis, temos milhões de decisões favoráveis. Mas nem eu, nem o doutor Vitor, nem nenhum advogado pode prometer êxito para ninguém. Querida, eu não estou... Desculpa te interromper. Eu já sei disso. Você já disse isso, eu já entendi isso. Eu só estou querendo saber como eu vou proceder. Então eu vou alterar, vou descumprir a lei,
né? Porque a lei me manda fazer a declaração de uma forma. Eu vou descumpri-la porque eu tenho uma decisão favorável que ratifica a minha forma incorreta ou descumprindo a lei para fazer. E caso seja chamado para caia na malha fina, vou ter que apresentar essa decisão. Olha aqui, está aqui a sentença, eu não fiz errado, eu fiz certinho porque eu tenho o direito de fazer assim. É isso? Vamos lá. A gente não vai passar essa orientação, tá, Sérgio? É o que eu falei. A gente, como responsabilidade profissional, eu não posso mandar para o senhor, antes da decisão judicial, fazer da forma antiga. Se o senhor eu tenho certeza, Raíssa, eu não estou falando de antes. Então, não, então o senhor não vai fazer da forma anterior, vai esperar a sentença. Isso, então, eu estou fazendo, já temos a sentença. Que estava sendo feita até ter a sentença. Então, perfeito. Então, em 26, saiu a sentença. Pronto. Em 2026. Aí eu vou fazer a minha declaração de 2027 da forma como eu fazia antes. A Receita Federal poderá me chamar para cair na malha fina. Olha, você está descumprindo a lei. Né? Você disse com muita propriedade que não vai mexer na lei. A gente não tem como mexer a lei. A Ana comentou e a gente não vai mexer na lei. A gente vai dar o direito de fazer diferente. Não é isso? Ou estou enganado? Então, você vai ter uma decisão judicial que transitou em julgado, que diz que o Sérgio Pimenta ele vai respeitar a Lei Ordinária Complementar 9.250 de 95, que é a Lei Complementar 109 de 2001. Então, a Receita Federal ela não pode te tributar porque tem uma decisão judicial transitada em julgado. Maravilha. Aí eu vou fazer diferente, aí a Receita me chama na malha fina, aí eu vou lá e apresento a sentença, é isso. Nessa hipótese... Não, quando sair a sentença, já corrige tudo, pelo que eu entendi, né, doutora Raíssa? Sim, quando sair a sentença, sim. Mas ele está falando para frente. Tanto faz você fazer certo ou fazer errado esse próximo, cara. Entendeu? Você vai cair na malha fina, se você fizer do jeito que a gente acredita que é o correto. Você vai cair na malha fina. Agora, o processo está correndo, né? Vamos dizer que aconteça daqui a 2 anos. Pô, você fez o teu do jeito que o processo, você ganhou o processo em cima, valendo aquilo que você fez agora em 2024, beleza. Você não tem que receber restituição nenhuma de 2024, porque você fez do jeito que você acreditava ser o certo, certo? Agora, dos anos que você fez do jeito que a Receita quer, aí você vai ter restituição. E tanto faz para frente ou para trás. Palário, eu vou pedir desculpas para me explicar. Eu não estou falando do passado, eu estou falando do futuro posterior à sentença. Então, eu entendi a pergunta. Aí é outra história. Desculpa, agora eu entendi. Depois da sentença. Né? Depois de dada a sentença, como será o procedimento? Né? Eu vou fazer a declaração da forma como eu acho certo, né, porque eu tenho o respaldo de uma sentença, aí a Receita Federal vai me chamar, olha aqui, seu Sérgio, está errado aqui. Aí eu vou tirar do bolso uma sentença e falar aqui, não, Receita, eu tenho o direito de fazer assim por causa dessa sentença. Sérgio, vamos lá. A Receita Federal, ela é parte do processo, né? Ela não vai ser... Ela vai tomar conhecimento. Ela não vai ser surpreendida, ai, meu Deus, o Sérgio... uma decisão, ela faz parte do processo. Então, ele é parte integrante do processo, a Receita Federal. Né? O processo é contra a Receita Federal. A Receita Federal vai ter conhecimento da situação do Sérgio. Então, show de bola. Se ela perdeu, né? Ela vai ter que cumprir, entendeu? Exatamente. A Receita Federal é o polo passivo do processo. Então, ela, obrigatoriamente, tem que cumprir uma decisão judicial. Não tem como a Receita não cumprir uma decisão judicial. E não vai ser novidade para ela. Não vai ser o senhor que vai precisar chegar para a Receita e falar, olha, eu ganhei um processo. A Receita Federal é parte do processo integrante. Perfeito, então, Só um comentário. Eles têm essa informação de que o senhor ganhou um processo contra eles. Tá? Gente, assim, não é nenhuma novidade processos contra a Receita Federal que eles estão cobrando impostos errados. Isso aí a gente faz o tempo todo, né? O tempo todo mesmo. Então, a Receita Federal ela tem conhecimento dos processos judiciais que transitaram no julgado, né? Então, não tem não é algo completamente novo. Isso acontece o tempo todo da Receita Federal estar cobrando impostos indevidos. Posso falar, Raíssa?
Vamos Eu não tentar sei, dar continuidade. não estou mediando a lista, não. Não sei, eu estou mediando a lista. Rapidinho. Se o Sérgio ganhar a ação, a partir desse momento ele está amparado por um ato legal que a Receita vai respeitar. Se o Murilo faz ação, mas ele perde a ação, o Murilo continua brigando para tentar reverter essa decisão contrária. No momento em que o Murilo conseguir reverter a decisão contrária, ela ampara os 5 anos para trás e garante os anos para frente. É isso. Perfeito. Exatamente, perfeito. Léo, como que a gente passa o e-mail para você? A gente... Vamos fazer um formulário na NED, Alberto? A gente faz um formulário. Sim, faz o formulário. Para facilitar. Facilita. Aí a doutora manda também os documentos que precisam, tá? Pode ser? Tudo bem. E os demais, se quiserem retirar ou manter, aí avalie, por favor. A minha dúvida é rápida. Boa noite, doutora Raíssa, e a todos. Deixa eu ver se eu entendi bem. Você vai entrar com uma ação pedindo para regularizar daqui para frente e o retroativo, ok? A minha dúvida é o seguinte, eu já vi coisa do arco da velha na justiça, nós estamos no nosso direito. Nós vamos ganhar, perder, a Receita vai recorrer. O serviço público tem, inclusive, isso, ele vai até o último recurso. Chegando lá na frente, vamos supor eu perdi a causa. Infelizmente, o direito não é a ciência exata. Você, a mesma causa para um, dá ganho de causa o juiz, o outro juiz não dá, entendeu? Então, tem um exemplo agora na GEAP, aí nós temos visto isso. Mas, enfim, a questão é o seguinte, lá na frente eu perdi a causa, não tem mais ponto de recorrer. Esse retroativo que ficou, a Receita vai me cobrar. Ela vai me cobrar os atrasados, com multa, com tudo? Como é que fica isso? Ou a partir do momento que você entrou com o mandato para pagar, aquilo para. Eu só vou ter que pagar o que ficou atrasado. Entendi? Fui claro ou ficou alguma dúvida? Não, ela vai atualizar o valor. Mas, assim, a gente está falando de situações que vocês já estão pagando, né? O imposto de renda sobre a contribuição extraordinária. Vocês não estão deixando de pagar, vocês estão pagando. Sim, mas então acho que eu entendi errado. Você vai entrar com a ação hoje. Você entrando com essa ação, você não vai entrar com um mandato para a gente, a partir, já parar de pagar, enquanto não for transitado e julgado? Ou não, a gente continua pagando? Se a gente tiver uma decisão favorável, a gente vai ter uma decisão favorável. Então, ela tem que ser cumprida. Ok, mas então, a Receita vai recorrer. A Receita vai correr a toda a distância, não é isso? Não estou entendendo. A Receita, ela vai recorrer para as outras instâncias. Ela perdeu, ela vai recorrer, ok? Se a gente já tem uma liminar para não pagar, o senhor não vai pagar, porque tem uma liminar para não pagar. Ok, eu não vou pagar. Mas na última instância, a Receita ganhou. Então, eu vou ter que pagar aquele todo atrasado, ok? Certo, se o senhor Em cima disso que eu vou pagar, vai vir multas, retroativo, atualização? Não do processo judicial, da Receita. Sim, da Receita. Você já pagaria para a Receita Federal. Ok. Mas olha só, senhor Elcio, é muito difícil você ter uma liminar com uma decisão e uma sentença com uma outra decisão completamente diferente na prática, tá? Doutora, desculpa, mas eu já vi coisa dos arcos da velha acontecer na justiça. Daí eu estou falando para você, eu sei, ó, a causa, eu não estou desanimando as pessoas, não. A causa é excelente, nós temos... Porra, a possibilidade de ganhar é infinita, ok, mas eu estou já vendo o extremo, entendeu? Porque no tema, por exemplo, só para citar um exemplo aqui que todos nós devemos estar cientes da GEAP, tem pessoas que a mesma causa, exatamente igual, já ganhou, tramitado, julgado, o juiz deles, o outro juiz simplesmente negou. Exatamente o mesmo advogado, o mesmo argumento, a mesma coisa, entendeu? Então, cabeça de juiz são diferentes, é isso que eu estou argumentando. Mas olha só, tem várias áreas alternativas, a gente pode usar prova emprestada, a gente pode pegar a prova de um processo e usar em outro para usar como prova emprestada, tem várias alternativas, né? A gente está falando aí de ter uma decisão liminar completamente oposta a uma sentença. Então, isso realmente, na prática, com direitos assim que estão positivados na lei, não acontece com frequência. O doutor Vitor trabalha com tributário o tempo todo, eu trabalho com previdenciário o tempo todo, que são situações muito análogas, e dificilmente eu tenho uma liminar para ter uma aposentadoria e chegar lá na frente, alguém decide que a pessoa não tem direito à aposentadoria. Porque para se chegar numa liminar, não é simples ganhar uma liminar. Você precisa provar o direito, a expectativa de direito tem que ser realmente um
um bom instrumento probatório. Então, a gente está falando de uma liminar e de uma sentença completamente diferente. Então, isso na prática não é assim. A gente pode falar, realmente, existem sentenças muito diferentes de mesmo caso com juízes diferentes. Agora, o mesmo juiz dar uma liminar e dar uma sentença completamente diferente não é usual. A gente está falando do mesmo juiz. Porque quem vai dar a sentença é o mesmo juiz. Então, dificilmente a gente vai ter uma liminar e uma sentença completamente oposta. Porque o juiz não ficou maluco, né? Daqui ele deu uma liminar e depois ele dá uma sentença completamente diferente. Não, eu estava falando de juízes diferentes dando sentenças completamente diferentes. Ok, isso acontece muito. Mas quem dá a liminar e quem dá a sentença é o mesmo juiz. Então, dificilmente vai acontecer do cara ter uma posição aqui na hora da sentença e ele mudar de ideia totalmente. Porque para eles dar uma liminar, eles têm que acreditar no seu direito. Então, como é que ele acredita no seu direito para te dar uma liminar e não acredita no seu direito para te dar uma sentença? Isso, de fato, não acontece com frequência na prática. Tá? A não ser que a outra parte está com uma prova muito incrível que vai desconstituir o seu direito. E aqui a gente não está falando de provas muito incríveis, a gente está falando de lei e ato normativo. Então, isso na prática não acontece com frequência. O que acontece é o juiz da vara 1 dá uma sentença completamente diferente da vara 5. Isso é uma outra situação. A situação de liminar e sentença completamente diferente não é usual. Ok, obrigado. Eu ainda queria que a senhora falasse no final sobre a revisão de aposentadoria, mas a gente ainda está com algumas pessoas, então a gente já pediu uma condensada aí nas respostas. E aí, só para contextualizar, para fechar aqui com o pessoal, o seguinte, a senhora vai passar a lista dos documentos que os colegas precisam, né? Aí a gente envia para eles, para a gente poder agilizar, né? Senão, fica um a um, liga, né? Não é isso? Pode ser assim? A gente centraliza pela NED, né? Tá bom, a gente centraliza aqui. Tudo bem, vamos então, mantenha aí a lista, Alberto, para a gente, mas vamos tentar ser um pouquinho mais célere. Vai lá. Tem o Benjamin, Inês, Edir e Janice. Vamos procurar, ser mais célere, que a gente já está aí esgotando o tempo. Benjamin, pode falar. Opa, boa noite aí. São só duas perguntas. A primeira é com relação a segurados de outros estados, né? Eu sou de Santa Catarina, né? Como que a gente poderia tratar essa questão? E não exatamente, não tem somente eu, né? Tem outros colegas aqui em Santa Catarina, sei lá, Brasília, lá no Nordeste também tem data prévia. E a outra pergunta é com relação à multa, porque hoje uma ação trabalhista, se você perde, né? Se o requerente perde uma ação trabalhista, ele recebe uma multa dos honorários lá do outro lado, né? Então, a minha pergunta nós temos esse risco também de ter que pagar uma multa aí, no caso de perda de processo? É provável que nem todos ganhem essa ação, até porque ela não é coletiva, ela é individualizada, né? Essas são as duas perguntas. Doutora Raíssa, eu sugiro que os 4 já façam a pergunta. Pode ser? Aí você já anota e responde de um bloco só. Então, seria a Inês a próxima a perguntar, depois o Edir e a Janice. Oi, doutora Raíssa. Parece que já tem uma decisão da primeira turma do STJ, não é isso? É com base nessa decisão, primeira pergunta, é com base nessa decisão que você vai montar, assim, que é mais garantido ganhar essa ação, né? Janice Cortes. Boa noite. São duas perguntas. Primeiro, agradecer a paciência da doutora Raíssa. A pergunta é a seguinte: eu tenho percebido aqui pelas falas que você está tratando como se as pessoas já estivessem pagando de acordo com o que a Receita está requerendo. Não é o meu caso, e é por isso mesmo que eu estou com os processos administrativos na Receita. Eu não paguei nenhum ano de acordo com o que a Receita está solicitando aí por essa norma, ou não sei como é que se chamou lá no início. Como é que seria o meu caso? Eu não paguei, então não tenho nada a receber. Eu estou, na verdade, com um processo administrativo pelo direito que eu acredito ter, por justamente a Receita não estar embasada em uma lei. Essa pergunta, eu queria só dar continuidade com a doutora Raíssa, essa pergunta, na verdade, ela é base para a segunda pergunta, que é, quando nós entramos aqui, eu tinha entendido que nós faríamos uma causa coletiva justamente
Porque para isso, para mim, que é a vantagem da gente estar na ANED, que é uma associação, né? Porque se for para fazer uma causa individual, teoricamente, tem vários advogados aí, né? Então, eu tinha imaginado que nós faríamos uma causa coletiva para justamente ver se temos direito ou não de não pagar, ou seja, e essa causa, para mim, não tenho nenhuma dúvida que seria ganha, e a partir do nosso direito mantido, né, como é hoje, a gente anexaria isso nos processos administrativos da Receita. Meu entendimento era esse, né? Porque, assim, eu não tenho nada a receber, até porque eu não paguei. Eu todos esses anos, eu peguei a declaração da DataPrev e anexo lá no processo que eu dou entrada na Receita, dizendo, olha, eu estou declarando de acordo com a minha fonte pagadora. De acordo com a minha fonte pagadora, foi isso que a minha entrada é essa. Só que a Receita não se manifesta. Ficou claro, Raíssa? As duas perguntas, são duas perguntas no caso. Tá. Doutora Raíssa pode responder já. Se não tem mais nenhuma pergunta. Então, vamos lá. Eu vou começar a responder, vou responder na ordem das perguntas, tá? Com relação ao que foi o Benjamin que perguntou sobre os outros estados. Então, Benjamin, a Justiça Federal hoje, ela funciona totalmente de forma eletrônica, não só a do Rio de Janeiro, a do Brasil todo funciona de forma eletrônica. Esse tipo de processo, ele não vai ter audiência, então não tem necessidade de comparecer de forma presencial, ele vai correr todo sem audiência, sem a participação, né? O Benjamin não vai ter que ir lá na Justiça Federal para fazer nada. Então, porque não tem necessidade de audiência. Então, ele vai correr o todo online e sem necessidade. Então, a gente pode entrar no Brasil inteiro, como a gente entra em processos no Brasil inteiro, em todos os estados, porque já está tudo digitalizado, tudo informatizado, então isso não implica em nada. Os documentos também têm que ser todos digitalizados, então não teria nenhum prejuízo em entrar em qualquer um dos estados, não seria um problema. E alguém perguntou aqui no chat se entraria em Brasília, se tinha que entrar no Rio de Janeiro. Não é no Rio de Janeiro, é de acordo com o seu endereço de residência. Então, o Benjamin mora no Espírito Santo, a gente vai ver o bairro dele, né? Porque às vezes afunila, aqui no Rio, por exemplo, afunila de acordo com o bairro que você mora, região, que eles distribuem por região, e a gente tem que distribuir o processo no lugar certo. Alguém aqui falou sobre, de vez em quando o processo vai para a vara errada. Não, na hora de a gente distribuir o processo, a gente tem que distribuir no tribunal certo, né, com o objeto certo, com o endereço certo, para ficar tudo certinho. Então, por isso que é um pouco detalhado, né? Tem que distribuir certinho de acordo com o seu endereço. Tá? Então, quem mora no Espírito Santo, o processo vai ser distribuído na Justiça Federal do Espírito Santo e assim por diante. Então, sem problema nenhum do relação ao Estado. Depois o Benjamin falou de multa. Benjamin, essa multa que você falou, ela é a sucumbência, né, que a gente chama juridicamente de sucumbência. Essa sucumbência, ela só vai existir se for na justiça comum. Se for no juizado especial federal, não tem sucumbência, porque, como eu falei, é gratuito. Né? Então, essa sucumbência só seria viável no juizado, na justiça federal comum. E aí, realmente, existe a sucumbência se perder o processo, e aí eu não tenho como te passar valor, porque vai depender do valor da causa. Como eu disse que a gente avisa da custa para o cliente, quando a gente faz o atendimento do cliente, a gente avisa da custa, a gente avisa da possibilidade de sucumbência, porque a gente tem o dever legal e ético de comunicar tudo isso para o cliente. Então, a gente não entra com o processo e nem dá nenhum passo sem o cliente autorizar e estar ciente de todas as possibilidades de dar errado e de dar certo, tá? Então, isso tudo é passado para o cliente. E aí, agora eu vou passar... Alguém me fez a pergunta do STJ. Sim, não tem só uma decisão do STJ, tem várias decisões do STJ. Se não tivesse, a gente não estaria nem aqui conversando com vocês, fazendo essa live e esclarecendo essas dúvidas, porque a gente estaria fazendo um teste, né? E como tem decisão favorável, é um direito que tem uma boa chance, né, de vitória. E aí, respondendo a dúvida da Janice, a Janice não pagou. Janice, como você não pagou e você está discutindo administrativamente, você não vai ter valor da causa, você não vai ter nada para receber. Então, o seu processo vai ser somente para, dali para frente, você começar a fazer da forma antiga, digamos assim, respeitando a lei complementar e a lei ordinária. Por isso, Janice, que não é uma ação coletiva. Porque como numa ação coletiva, eu ia lá explicar para o juiz que a Janice não pagou, mas o Benjamin pagou, o Sérgio não pagou, e a Inês pagou. E para receber isso tudo,
Então, não é ação coletiva, a gente não concorda com a ação coletiva, a gente não trabalha com a ação coletiva, e vocês também não têm a menor obrigação de ser nosso cliente. Tá? Vocês podem procurar, pegar essas informações aqui e procurar outros advogados. Então assim, então, não, eu não concordo com isso. O processo coletivo, se um perder, todo mundo perde. No processo individual, se o Sérgio perder e a Inês ganhar, eu posso pegar a sentença da Inês e jogar no processo do Sérgio, para mostrar para o juiz que o outro juiz ali do mesmo tribunal dele decidiu diferente, pegar a prova emprestada. Então, o processo coletivo, se um perder, todo mundo perde. E o individual, não, né? Então, a gente não acredita em processo coletivo. Então, ninguém é obrigado a entrar com processo com a gente. Vocês podem procurar outros advogados da confiança de vocês. A informação está aqui. Informação nunca é demais. Eu vou ser sempre a pessoa que defende a gente divulgar a informação, divulgar o direito das pessoas. E se vocês não quiserem entrar conosco, podem procurar outros advogados. A nossa parceria com a ANED, né, como a senhora falou que não tinha nenhuma vantagem, tem vantagem, porque o preço, né, dos honorários que a gente faz para os associados da ANED, em todas as parcerias que a gente faz para os associados da ANED, é completamente diferente do que a gente faz para os outros clientes que chegam até o escritório sem ser através da ANED. Inclusive, a gente pede para comprovar que é da ANED, para a gente saber se vai ser o valor diferenciado ou não, que foi a mesma coisa que a gente fez nos processos da revisão da vida toda, um valor diferenciado para aqueles que eram associados da ANED. Então, essa seria a vantagem. Mas a ação coletiva nós não concordamos e nós não vamos fazer uma ação coletiva, por ser completamente impraticável. Se essa ação individual vai demorar 1 ano, a coletiva vai durar 10. Então, a gente não trabalha... Desculpa, Raíssa, eu posso fazer um comentário rápido? Só um comentário rápido. Uhum, eu claro. acho que a Janice estava se referindo à ação coletiva para reconhecimento de direito e não para cálculo. Apenas para reconhecimento de direito, que a gente tem uma situação que foi exatamente assim que aconteceu. Perfeito, Sérgio. Num outro momento, numa outra ação, foi feita uma ação exclusiva para reconhecimento. Reconheceu o direito, beleza, você tem... Agora, as ações para pagamento seriam individuais, mas eu entendi a sua explicação, só queria fazer esse comentário só. Em momento nenhum, a gente não concorda com isso, a gente acha que isso que vai só atrapalhar. Primeiro pela demora, primeiro pela quantidade de documentação que vai ser juntada, pela quantidade de autor. Então, a gente não concorda com a ação coletiva. E, realmente, a ação coletiva, você tem um não, você tem um não. Quando você tem várias ações individuais, você consegue pegar provas emprestadas de um processo para o outro para conseguir demonstrar o direito das pessoas. Razoável, bastante razoável, obrigado. Mas assim, olha, gente, essa aqui é a forma que o meu escritório trabalha, tá? Vocês podem encontrar outros advogados e falar, eu acho ótima ação coletiva, que a Edna comentou assim, nem o sindicato tem feito ação coletiva. Eu, particularmente, não trabalho com ação coletiva, porque eu vejo ação coletiva durando 20 anos, 15 anos. As pessoas morrem e não conseguem resolver aquela ação coletiva, né? Então, não gosto de ação coletiva, não trabalho com ação coletiva e nem acho bom para o direito das pessoas a ação coletiva, tá? Inclusive, já peguei situações aqui de ter uma ação coletiva, aí o sindicato junta a relação de documentos de todo mundo que tem direito àquela ação coletiva. No meio daquele bolo ali vai um monte de gente que não tem direito, que não se aplica, aí as pessoas vão tentar executar, não conseguem executar. Enfim, tem uma série de problemas da ação coletiva, problemas jurídicos mesmo, que são um pouco complexos, porque você não consegue analisar o caso a caso de cada um. Ô, Léo, acho que os esclarecimentos foram dados, a gente podia dar um encaminhamento final aqui, você pode fazer isso? Podemos, eu acho que já ficou claro, né? A doutora vai passar para a gente a relação dos documentos, aí a gente vê se faz um formulário, se faz um e-mail para o pessoal, acho que é melhor um formuláriozinho, tá? E eu gostaria que a doutora desse 10 minutinhos finais para falar sobre revisão na vida toda, aproveitar o pessoal, né? Vai que alguém, né, precisa. Tá. Então, gente, vocês devem ter já ouvido falar da revisão da vida toda, que é um tema aí que está todo dia na mídia, tem um monte de mentira, tem um monte de verdade, que é um tema um pouco complicado, mas que foi aprovado, né, em dezembro do ano passado, foi aprovada a revisão da vida toda, a STF reconheceu o direito dos aposentados. Mas eu vou explicar o que é a revisão da vida toda. Deixa eu deixar uma coisa clara antes. Existem infinitas possibilidades de revisão no INSS hoje. O que é a revisão? Tem alguma coisa errada na sua aposentadoria, ou porque não incluíram alguns períodos, ou porque não incluíram alguns salários, ou porque realmente teve erro, tem alguma fórmula de cálculo errada,
pode ter milhões de possibilidades de revisão. Você fazia uma atividade especial, essa atividade especial não foi reconhecida. Existem infinitas possibilidades de revisão. Por acaso, a revisão da vida toda, ela tem um nomezinho aí que deram, né? Nome revisão da vida toda, que tem tudo a ver com o objeto, mas existem outras possibilidades de revisão da aposentadoria, desde que dentro dos últimos 10 anos, tem que ser aposentado nos últimos 10 anos. O que essa revisão da vida toda é? A revisão da vida toda é para incluir no cálculo da sua aposentadoria, todo mundo que está aqui, que se aposentou já, se for lá olhar a carta de concessão, vai ver que os salários de contribuição são só de julho de 94 para frente. Os anteriores a julho de 94 não entram na fórmula de cálculo, que foi ali julho de 94, que foi o plano real, então entenderam, né, na lei que seria só considerado de julho de 94 para frente e pegaram aqueles salários todos anteriores a julho de 94 e desconsideraram os salários. O tempo eles contam, não contam, os salários não entram para a fórmula de cálculo. E a revisão da vida toda é exatamente isso, é para a gente pedir para integrar a fórmula de cálculo os salários anteriores a julho de 94. Ou seja, em vez do cálculo ser feito de julho de 94 para frente, o cálculo vai ser feito com os salários da vida inteira do segurado. Então, se você começou a trabalhar lá em 82, em 80, aquilo ali vai entrar na fórmula de cálculo. Mas não é boa para todo mundo. Por que não é boa para todo mundo? Porque tem gente que começou a vida ganhando muito pouquinho. E aí, quando a gente pega esses salários e traz para a fórmula de cálculo, ela joga a sua aposentadoria lá para baixo. Mas tem gente que começou a vida ganhando muito bem. Então, a gente joga esses salários no cálculo e eles aumentam a sua aposentadoria. Então, tem esses dois cenários. A revisão da vida toda ela não é boa para todo mundo, mas para algumas pessoas ela é extremamente vantajosa. Tem gente que aumenta aqui, que aumenta não, né? Não pode dizer que aumenta, porque a gente ainda está numa briga na STF, mas que tem direito a aumentar a aposentadoria em R$ 2.500. Isso no mês é uma diferença muito grande. Então, a revisão da vida toda para algumas pessoas é muito benéfica, mas para outras vai jogar a aposentadoria lá para baixo. Então, logicamente, que quem vai jogar a aposentadoria lá para baixo, a gente não pode nem entrar com essa ação, porque a gente não vai entrar com uma ação para prejudicar ninguém. Então, quando a gente chega na conclusão que o cálculo não é favorável, a gente não entra com o processo, né? Logicamente, para não diminuir o valor e até para uma pessoa não vir a perder o processo e ter que pagar sucumbência, que a gente já falou sobre a sucumbência, a troco de nada, né? E se ainda tem uma aposentadoria diminuída. Então, a revisão da vida toda é basicamente isso, integrar os salários de contribuições anteriores a julho de 94. Agora, vamos ao que está acontecendo. Então, João, a gente só entra com o processo depois de fazer o cálculo, tá? Então, é completamente insano entrar com o processo sem fazer o cálculo. A gente tem que fazer o cálculo para tomar a decisão se entra ou não com o processo. Porque se entrar com o processo e for prejudicial, a pessoa vai ter a aposentadoria diminuída. Tá? E vamos lá. Deixa eu ver uma outra pergunta. Quem continua trabalhando até hoje, as contribuições... Não. João, também não. Se você se aposentou, as contribuições que você vai fazer depois não contam para absolutamente nada. Tá? Não vão servir para nada, não vão te ajudar em nada. Uma vez aposentado, sempre aposentado. O STF não passou a desaposentação, que foi uma briga que teve, que era para começar a incluir esses salários das pessoas depois da aposentadoria. Mas isso não passou, então depois que você se aposenta, você não pode usar esses salários para frente para absolutamente nada, tá? Então, por isso que é bom se aposentar na hora certa, para conseguir ter certeza que está se aposentando com o melhor valor, na melhor data. Então, eu sempre recomendo para quem vai continuar trabalhando, fazer um planejamento de aposentadoria para saber se realmente é a hora de se aposentar ou se vale a pena esperar mais um pouco para ter uma aposentadoria com valor maior. Então, acho que eu respondi aqui as dúvidas da revisão da vida toda e vou contar o que está acontecendo, né, sobre a revisão da vida toda. No final do ano passado, em dezembro do ano passado, o STF disse que a revisão da vida toda era válida e que os aposentados tinham direito à revisão da vida toda. Quando foi, se eu não me engano, não vou falar data aqui não, tá, gente, que aconteceu tanta coisa na revisão da vida toda esse ano, no início do ano, o INSS ingressou com embargo de declaração, alegando a nulidade daquela decisão e pedindo uma modulação de efeitos. O que é a modulação de efeitos? A gente vai pagar os atrasados dos últimos 5 anos? Desde que data? Para quem? Todo mundo tem direito? Então, o INSS levantou essas questões nesse embargo de declaração. Esse embargo de declaração foi para julgamento, ficou o STF, marca data, desmarca data, marca data, desmarca data.
Nisso, o ministro pediu vista, e quando o ministro pede vista, o processo fica lá para ele ver o processo, aquelas coisas todas burocráticas do STF. Quando foi agora, em dezembro, resolveram retomar, o STF resolveu retomar, dezembro não, minto, novembro. Agora, em novembro, o STF resolveu retomar o julgamento da revisão da vida toda. Quando ele resolveu retomar o julgamento, faltavam ainda 3 ministros votarem, e teve um ministro, que foi o Zanin, que deu uma decisão completamente absurda, que ele pedia para retornar o julgamento para o STJ, que assim, foi uma decisão totalmente absurda, ainda mais de um ministro do STF. E nisso, o relator, que é o Alexandre de Moraes, ele pediu para o processo sair do plenário virtual e ir para o plenário físico. Ou seja, eles vão recomeçar o julgamento dos embargos de declaração no plenário físico. Foi uma manobra super interessante do Alexandre de Moraes, porque acredito que ele queira botar o Zanin para poder falar em público, né, que o julgamento ele é televisionado, o absurdo que ele botou no voto do plenário virtual. Porque entendo que a manobra tenha sido nesse sentido. Então, agora a gente vai ter que aguardar uma nova data para o julgamento do plenário físico. E nisso a gente não tem previsão ainda da data, porque vai entrar o recesso judiciário agora dia 20, vai terminar em janeiro, e aí a gente vai ficar aguardando essa nova data para o julgamento no plenário físico, né? E o que aconteceu com os processos? Enquanto não se decide nada no plenário físico, né, dos embargos de declaração, os processos estão sobrestados. Sem juridiquês, eles estão lá esperando o STF decidir. Mas quem quiser entrar com o processo, pode entrar com o processo. Não tem nenhum problema entrar com o processo. O que vai acontecer é que o processo não vai dar andamento. O que as varas têm feito? Elas têm instruído o processo. Ainda que o processo esteja suspenso, eles intimam o INSS a juntar os documentos que já iriam intimar de qualquer forma. Então, todos os processos que eu distribuí agora na suspensão, a vara está intimando o INSS para juntar documento. Óbvio, o INSS traz o processo administrativo aqui para os autos, para a gente já ter isso enquanto os processos estão sobrestados. Já ganhei várias revisões da vida toda, né? Na verdade, eu não perdi nenhuma, eu ganhei todas as revisões da vida toda, porque eu faço o cálculo antes e vejo que o cálculo é benéfico, a contadoria faz o cálculo bate com o meu cálculo e a sentença é procedente. O INSS recorreu de todas, só que no momento está tudo suspenso. Então, a revisão da vida toda, temos tido êxito, né? Muitas sentenças favoráveis dos meus processos mesmo, só que eles estão suspensos. Então, a pessoa ganhou, mas ainda não levou, até porque o INSS recorreu de alguns processos, provavelmente para ganhar tempo. Porque enquanto o STF ainda está nesse julgamento dos embargos de declaração. Não sabemos qual vai ser o futuro da revisão da vida toda, né? O mundo jurídico, né, os advogados, os institutos, né, que apoiam os aposentados, os institutos de direito previdenciário, eles estão em cima do STF para resolver isso o quanto antes e para essa revisão da vida toda ser favorável. Mas eu não tenho como, apesar de acreditar na revisão da vida toda, eu não tenho como prever quando vai ser e qual vai ser a expectativa de direito, né? Então, assim, a regra acompanha aquela mesma regra que eu falei para vocês de até 60 salários mínimos. Então, até 60 salários mínimos, você não vai precisar pagar custas. Então, eu aconselho que quem vai ficar ali até o mínimo, entre, ou então quem consiga pedir direito à gratuidade, entre, porque no ruim você entrou com a ação e você não vai gastar dinheiro nenhum, né, com custos judiciais. Então, essa é a minha recomendação. E para quem vai passar de 60 salários mínimos, aí acho que vale a pena uma conversa para a gente entender se vale a pena entrar agora, se vale a pena esperar, etc e tal. Então, Rosa, esse argumento de que o INSS não vai ter orçamento para pagar é a maior lenda que o INSS está inventando, porque o Instituto, o IBDP, ele fez todo um cálculo de quanto seria o gasto para o INSS e não era nada assim impossível do INSS pagar, tá? Então, eles fizeram esse cálculo e, inclusive, no julgamento da revisão da vida toda, que teve em dezembro do ano passado, eles apresentaram esses valores para conseguir provar que não era impossível o INSS pagar, que não eram valores tão exorbitantes, porque não são todos aposentados que têm direito, né? São alguns aposentados que têm direito. Então assim, não é um absurdo, do jeito que o INSS tenta passar. O placar na STF... se eu não me engano, estava 5-4, se eu não me engano. Agora, antes de ir vencendo para os aposentados. 5-4 para os aposentados. E aí eles pediram vista, não terminou o julgamento agora do plenário virtual, que passou para o físico, porque eu estava lendo aqui, né? É isso, doutora.
Eu acho que foi bem esclarecedor. A gente, então, amanhã vai montar o manualzinho, né, para entrar com o processo. Aí não pode falar em valores aqui, mas o associado nosso vai ter o desconto, né, com certeza. No caso da Janice, que não descontou nada, não tem necessidade de entrar, né, tem que aguardar mesmo o processo, mas aí vamos para outras lutas, né. E amanhã, só não vamos mandar e-mail amanhã, porque a gente tem limite de e-mail, e amanhã é o último e-mail que a gente vai mandar para a campanha do Papai Noel, porque tá baixo aí as adesões, gente, pedir até ajuda a vocês aí, para ajudar a contribuir aí com a campanha da DataPrev, que é até sexta-feira para as crianças aí, né? Tá certo? Léo, nós temos alguma coisa da GEAP? Não. Essa briga da GEAP, nós temos alguma coisa? Nós temos alguma coisa patrocinada pela associação para essa briga com a GEAP? Desses valores que ela está cobrando quando ela saiu? Não, da GEAP a gente não entrou com processo, não. A gente, naquela época lá, era devido a alguma coisa, o governo lá não pagou na época, né? E aí culminou com a saída nossa. A GEAP continua cobrando. E a GEAP continua cobrando, entendeu? Acho que a gente pode discutir isso posteriormente, né? Seria um outro... Sim, claro. Claro. Então, de qualquer forma, eu vou agradecer. Bota a doutora Raíssa nesse bolo. E existe cobrança assim da GEAP, e várias pessoas estão recebendo cobrança. Calma aí, gente, eu não sou clínica geral, não. Tem coisa que eu não entendo, não. Eu entendo da minha área, hein? Pesquisa. Doutora Raíssa, doutor Vitor, agradeço. Eu posso dizer que entenda. Tanto é que aqui eu trouxe o doutor Vitor, que ele não quis aparecer porque ele é muito tímido. Ele é um excelente advogado, mas ele não gosta de câmeras, né? E assim, eu trabalho junto com ele no tributário, porque o previdenciário, trabalhista, eu não sei. Agora, tudo eu não sei não. De médico, essa parte aí já começa a me complicar. Tem alguém que levantou a mão aqui, só Gomed. Acho que é o Antônio, boa noite, sou eu, Edmar. Deixa eu te fazer uma pergunta, Léo, doutora Raíssa. Por exemplo, eu estarei me desligando do PDI até amanhã, então amanhã já não tenho mais acesso a nada da empresa. Então, assim, como é que eu poderia receber esse e-mail aí da ANED? Por onde, qual canal, para eu poder responder a vocês aí, né? Eu estou tentando falar contigo, eu não consegui no Teams a tua identificação, até pedi aí, como é que eu te acho no Teams? Até amanhã cedo. Oi, Léo, Gorete. Oi. É a Gorete. Eu cheguei um pouco atrasada na reunião, muita coisa aqui, e eu tenho interesse em entrar com processo sobre o imposto de renda. Porque eu paguei muita, caí na malha fina nos 3 anos, por conta do saudado, né? E é sobre o saudado mesmo que vai ser, não é isso? Isso. Na sexta-feira a gente vai mandar o kitzinho, as informações, porque amanhã a gente vai enviar o e-mail sobre a campanha do Papai Noel, que termina na sexta-feira. Ok, tá? Eu vou fazer minha contribuição. Aí a gente tem limite de envio de e-mails, mas na sexta-feira a gente envia esse documento do doutor Raíssa, e aí vai com cada um aí para correr, tá bom? Tá bom. Gente, eu também disponibilizou meu e-mail, até meu e-mail antigo está funcionando, e meu telefone aqui telefone do escritório, aqui no WhatsApp do escritório, que tem também número, né, mas hoje em dia quase todo mundo manda mensagem para o WhatsApp, aqui no chat. Então, vocês também têm meus contatos. Sobre pagamento das custas, eu penso que nós, como aposentados, temos direito a como é que a gente fala? Gratuidade. Pode ser que sim, a gente tem que analisar, tá? Sim, porque no meu processo individual contra a DataPrev, sobre a reintegração, a gente teve direito. Então, ótimo. A gratuidade. Foi dado, o juiz deu a gratuidade. Entendeu? Foi isso que eu falei, Maria Gorete, eu estava explicando aqui, não sei se a senhora chegou depois, a gente precisa analisar cada caso. A gente não pode pegar vocês e colocar todo mundo no mesmo bolo. Por isso que é importante a gente realizar uma reunião com cada um, pode ser virtual, pode ser até por telefone, mas a gente precisa conversar com vocês, entender a realidade de vocês, as questões de vocês, analisar a documentação de vocês individualmente. Não dá para a gente colocar todo mundo no mesmo quadrado, porque não é assim que funciona.
A gente não trabalha assim. Eu não estou falando que nenhum advogado trabalha assim. A gente não trabalha assim. A doutora Raíssa e o doutor Vitor não trabalham assim, entendeu? Mas, então, se a senhora já teve gratuidade no outro processo, excelente. Provavelmente a gente vai conseguir gratuidade. Mas aí a gente não pode ter certeza que isso se aplica para as outras pessoas.